E aí, pessoal, estamos aqui com mais uma aula de cálculo numérico. Nosso tópico é sistemas numéricos e hoje a gente vai falar sobre algumas propriedades de números binários, tá? Meu nome é Marcos Oliveira Freitas e seja bem-vindo à aula de hoje. O roteiro desse tópico é esse: sistemas numéricos, sistemas posicionais, sistemas binário decimal, convenção de números inteiros, convenção de números reais e propriedades de números binários. Isso é o roteiro do tópico todo. E anteriormente, a gente já viu sobre sistemas numéricos e sistemas posicionais, a gente já viu como converter números inteiros e a gente já viu como converter números reais. Na aula de hoje a gente vai falar sobre algumas propriedades de números binários. A gente vai falar sobre números inteiros, pares e ímpares, vai falar sobre multiplicação e divisão por 2, vai falar sobre a adição de números binários, algumas propriedades dos números reais binários e o que acontece com dízimas na conversão para números reais binários. Então, vamos mostrar aqui primeiro essa tabela de conversão de sistemas binários para o sistema decimal. Eu estou trazendo essa tabela para mostrar algumas propriedades. Primeiro, os números binários, quando a gente coloca em ordem, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, eles sempre vão terminar alternando o 0 e o 1. Tá? Então, o 0 decimal vale 0, binário. O 1 decimal vale 1, binário. O 2 decimal é 1, 0 e o 3 é 1, 1. Então, o 0, 1 ele está sempre alternando. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 e assim por diante. Todos os números pares terminam em 0 e todos os números ímpares terminam em 1. A gente sabe que os pares e ímpares se alternam no sistema decimal. O 0 é par, o 1 é ímpar, o 2 é par, o 3 é ímpar. Então, todos os números pares terminam em 0, todos os números ímpares terminam em 1, quando eu falo em binário. Todos os números que são potência de 2, eles são formados como 1, 1, seguido de uma sequência de zeros, isso no sistema binário. Então, o número 1, que é uma potência de 2, é 2 elevado a 0, é o 1 seguido de nenhum 0. O número 2, número decimal 2, é 1, 0. O número decimal 4 é 1, 0, 0. O número decimal 8 é 1, 0, 0, 0. O número decimal 16 seria 1 seguido de 4 zeros. Se eu pegar e colocar um 0 à direita, isso é a mesma coisa de eu multiplicar por 2. Então, por exemplo, o número binário 1, 1 equivale ao 3, ao número decimal 3. Se eu pegar esse 1, 1 e jogar um 0 à direita dele, ele vai ficar 1, 1, 0. Esse 1, 1, 0 equivale ao número 6. Se eu jogar mais um 0 à direita dele, ele vai ficar 1, 1, 0, 0. Isso equivale ao número 12. Então, eu jogar um 0 do lado direito é a mesma coisa que eu fazer uma multiplicação por 2. E o inverso também é verdade, ou seja, se eu tirar um 0, o 0 mais à direita, eu divido por 2. Então, digamos que eu tenho o número 1, 1, 0, 0. Que isso equivale ao número 12. Se eu tirar o 0 da direita, ele vai ficar 1, 1, 0, que equivale ao número 6. Se eu tirar novamente o 0 à direita, ele vai ficar o 1, 1, que equivale ao número 3. Então, eu colocar zeros à direita de um número inteiro, eu multiplico por 2. Eu tirar os zeros da direita de um número inteiro, eu divido por 2. A gente pode ver aqui, rapidamente, que a soma também é válida. O 2 mais 4 vale 6 no sistema decimal. 2 mais 4 vale 6. Se eu olhar para o sistema binário, 1, 0 somar com 1, 0, 0, isso vai dar 1, 1, 0. Então, aqui, intuitivamente, a gente consegue ver que a soma vale tanto para o sistema decimal quanto para o sistema binário. É a mesma ideia de fazer soma. Falando em soma, falando em adição, vamos ver aqui esses dois números binários, como fazer essa soma entre eles. Então, eu tenho esses dois números binários que eu não tenho a menor ideia de quanto é que eles valem em decimal. Mas eu consigo fazer a soma sem saber quanto eles valem em decimal. Como? Com a mesma regra que a gente faz a soma de decimal. Então, a gente faz a soma da direita para a esquerda. Então, a gente pega as duas casas da direita, que aqui são 0 e 0, e a gente soma eles dois. 0 mais 0 dá 0. O resultado está aqui embaixo. Né? 0 mais 0 dá 0. Aí a gente vai para a segunda casa, né? A casa na posição 1. 1 mais 0 dá 1. A próxima casa é 0 mais 1, também dá 1. A próxima casa é 1 e 1. Então, 1 mais 1 a gente sabe que é 2. Mas como é que é 2 em binário? 2 em binário é 1, 0. Então, a mesma regra lá do decimal, se é 1, 0, fica o 0 e vai 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 dá quanto? 0 e vai 1. 1 mais 1 mais 0, 0 e vai 1. 1 mais 1 é 2, 0 e vai 1. E aí eu tenho 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1 mais 1 é 3. E como é que é 3 em binário? 1, 1. Então, fica 1 e vai 1 lá em cima. A gente sabe que a esquerda, quando não tem nenhuma casa, é como se tivesse 0. Então, isso aí mais a esquerda fica 1 mais 0, que dá 1. Então, a soma desses dois números binários dá esse terceiro número binário que está aí.
E eu nem sei quanto é que eles valem em decimal, mas a regra da soma é a mesma regra da soma de decimais, tá? Como curiosidade, o primeiro dá 362, o segundo dá 428 e a soma dos dois dá 790. Se você for fazer a conversão, você vai ver que dá exatamente esses números. E a soma vale 362 mais 428 dá 790. Agora algumas propriedades de números reais. No sistema binário, o número 0,1 vale 0,5 no sistema decimal. O número 0,01 binário vale 0,25 decimal. O número 0,11 binário vale 0,75. O número 0,001 binário vale 0,125 no decimal. O número binário 0,011 vale 0,375. Os números binários 0,101 e 0,111 valem respectivamente 0,625 e 0,875. E assim por diante. Eu não vou entrar mais em detalhes não, mas a gente pode ver algumas propriedades aqui. E aqui a gente pode ver uma propriedade dos números reais binários. É que é o seguinte, todo número binário real, quando eu converto ele para o sistema decimal, necessariamente ele vai ter que terminar em 5. Então essa é uma propriedade dos números binários, dos números reais binários, tá? Mas o que acontece se eu tiver um número que não termina em 5? Porque se todo número binário real, quando eu converto para decimal, ele termina em 5, o que acontece com números reais decimais que não terminam em 5? Então vamos pegar esse exemplo aí, 0,3. Se eu pegar esse 0,3 e multiplicar por 2, ele vai dar 0,6. E eu estou fazendo aqui a conversão decimal para binário, tá? Se eu pegar esse 0,3 e multiplicar por 2, ele dá 0,6. E aí eu vou e separo a parte inteira da parte quebrada, né? A parte antes da vírgula da parte depois da vírgula. Isso dá 0 mais 0,6. Eu pego esse 0,6 e eu refaço a operação. Então 0,6 vezes 2 dá 1,2. E aí eu separando eu tenho 1 mais 0,2. Eu pego essa parte 0,2, multiplico por 2 novamente, dá 0,4. Que isso é 0 mais 0,4. Esse 0,4 eu refaço essa operação, multiplico por 2, que dá 0,8. Que dá 0 mais 0,8. Eu pego esse 0,8, multiplico por 2 novamente, dá 1,6. Que isso é 1 mais 0,6. E aí depois eu pego esse 0,6 e multiplico por 2, que é a próxima operação. Porém, a gente vê que a gente já fez isso. 0,6 vezes 2, a gente volta lá para cima, dá 1,2 de novo, que é 1 mais 0,2. Então, perceba que isso daí vai entrar numa repetição. Daqui do 0,6 eu vou para o 0,6, 0,2, 0,4, 0,8, 0,6 de novo, 0,2, 0,4, 0,8 e assim por diante. Então, isso daí vai me dar uma dízima. Quando eu pego esses dígitos 0,01001, né, de cima para baixo, isso vai me dar 0,0 e esse 1001 ele vai repetir infinitamente. Então, 1001, 1001, 1001, e isso forma uma dízima. E aí isso pode acabar dando algum problema quando a gente estiver falando de armazenar esse número binário em computador. Então, os números binários, quando eu converto eles para decimal, os números reais, quando eu converto ele para decimal, ele termina em 5, e números que não terminam em 5, pode ser que quando a gente converte para binário, eles deem uma dízima. E com isso a gente termina a aula de hoje. A gente viu algumas propriedades, por exemplo, de que a multiplicação, basta a gente deslocar o número à esquerda e colocar um zero à direita. Para a gente dividir por 2, a gente tira o zero da direita. E para a gente fazer a adição, é a mesma ideia de fazer uma adição de números decimais. A gente também viu que alguns números decimais têm uma quantidade finita de casas depois da vírgula, porém, quando eu pego E a gente também viu que alguns números decimais com uma certa quantidade finita de casas depois da vírgula, quando eu converto ele para binário, ele tem uma quantidade infinita de casas depois da vírgula. E aí a gente vai ver consequências disso nas próximas aulas. Então com isso a gente encerra esse tópico de sistemas numéricos e a gente se vê na próxima aula. Valeu, gente. Obrigado e até lá.